Olá pessoal, a gente essa semana vai falar mais uma vez sobre exame de imagem, mais uma vez sobre ressonância, dessa vez com um estudo chamado Monet Trial, publicado em 2010. E a diferença básica aqui dele em relação ao Comics Trial que nós falamos na semana passada é que o Monet trata de lesões não palpáveis, só lesões não palpáveis. Um breve contexto desse estudo, né? A cirurgia conservadora, quando proposta, ela traz consigo uma possibilidade real de imagens comprometidas, podendo levar a uma nova cirurgia conservadora para ampliação até mastectomia, e a ressonância possui essa maior sensibilidade para detectar extensão tumoral. E isso levou ao aumento do uso da ressonância pré-operatória para tentar detectar essa extensão tumoral antes da cirurgia. Esse estudo teve como objetivo avaliar a eficácia clínica da ressonância magnética nas lesões não palpáveis. Então, o endpoint primário do estudo foi número de cirurgias adicionais. O que acontecia com o número de cirurgias adicionais quando incluiu a ressonância nesse planejamento pré-operatório. Basicamente, ampliação de margem e mastectomia que eles queriam saber. Foi um estudo randomizado e controlado. Após o termo de consentimento, as pacientes eram randomizadas ou para fazer mamografia e ultrassom, ou para fazer mamografia, ultrassom e ressonância magnética. Eram incluídas lesões suspeitas, não palpáveis, BIRADS 3, 4 ou 5, detectadas em mamografia e ou ultrassom e que foram encaminhadas para biópsia. Eram excluídas as lesões palpáveis, as pacientes com menos de 18 anos, pacientes que fizeram cirurgia mamária ou radioterapia há menos de 9 meses da inclusão do trabalho, gestantes e lactantes, pacientes com mais de 130 quilos eram excluídas, claustrofobia também critério de exclusão, impossibilidade de manter posição pronada por 1 hora também era critério de exclusão e outras contraindicações para ressonância como marca-passo, por exemplo. O grupo controle então fazia mamografia, ultrassom e biópsia. Se essa biópsia fosse benigno, follow-up, não tinha mais qualquer intervenção. Se viesse carcinoma in situ ou carcinoma invasivo, essa paciente era operada e podia ser quadrantectomia com radioterapia ou mastectomia, e a localização era feita com agulhamento, porque não era palpável, lá eles não utilizavam a marcação com o tecnésio, então era um padrão agulhar todo mundo das lesões não palpáveis. No grupo ressonância, o radiologista tinha que ter mais de 5 anos de experiência comprovada em ressonância de mamas. Era feita a classificação BIRADS, pela morfologia da lesão, o padrão de realce e a curva cinética. As lesões que eram vistas em mamografia e ultrassom eram avaliadas na ressonância, elas podiam ser detectadas ou não. E quando havia achado adicional, era feito o ultrassom second look. Se visto pelo ultrassom second look, fazia biópsia guiada por ultrassom. Se não, biópsia guiada por ressonância. Em relação à cirurgia, o cirurgião de mamas tinha que ter pelo menos 5 anos de experiência em cirurgia mamária. Essas imagens da ressonância eram discutidas pré-operatório com o cirurgião, É uma discussão multidisciplinar. O poder estatístico do estudo foi calculado para uma potencial redução do número de cirurgias adicionais em 23%, com o uso da ressonância, era o que se esperava de acordo com estudos prévios. De 626 pacientes elegíveis, 463 foram incluídas. O tempo médio entre a randomização e o follow-up foi de 41 meses e os dados estavam disponíveis para análise de 418 pacientes ao final da avaliação. O resultado da randomização foi: o grupo da ressonância tinha 207 pacientes, com 225 lesões mamográficas. Aqui você tinha mais lesão do que paciente, porque poderia ter bilateralidade, multicentricidade. E no grupo controle, 211 pacientes com 231 lesões mamográficas. Aqui as razões de não participação ou de exclusão. Razões de não participação após recrutamento basicamente era uma contraindicação para ressonância que não era sabida antes, ou uma razão pessoal, logística, ou medo da paciente no atraso de diagnóstico com o uso da ressonância. E a principal razão para a exclusão
era a ausência de análise histológica. A paciente, por algum motivo, não quis fazer a biópsia, então ela foi excluída do estudo. Um exemplo aqui da ressonância, né, a imagem da ressonância junto com a curva cinética de contraste, que foi utilizado aí nas ressonâncias do estudo. Idade média de 55 anos, IMC médio de 25,5. Mais da metade dos pacientes aqui tiveram classificação BIRADS 4 pela mamografia e ultrassom. Número que chama a atenção, quase 60% dos casos tinham apenas microcalcificações de alteração, né? Em quase 60% das vezes, e o tamanho médio da lesão aqui era de 15 milímetros, né? 1,5 centímetro, nos dois grupos. Do grupo da ressonância, das 225 lesões vistas na mamografia, 105, né, pouco menos da metade, foram vistas na ressonância. E dessas 120 lesões que não foram vistas na ressonância, 96 delas eram benignas, 21 era CDIS, 2 CDIS com microinvasão e 1 carcinoma lobular. Então, naquelas 120 que não foram vistas na ressonância, 1 era um carcinoma invasivo, das 120. A ressonância identificou 11 lesões adicionais que não foram vistas na mamografia. Dessas 11, 5 foram biopsiadas por ultrassom second look, conseguiu-se achar no ultrassom, e 6 biopsiadas por ressonância. Dessas 11 lesões adicionais, 2 delas eram malignas, né? Eram, na verdade, um carcinoma ductal in situ contralateral, nos dois casos. Essas lesões adicionais vistas na ressonância. Então aqui a gente vê que a grande maioria veio benigno o resultado, né? Tanto nos dois grupos. Das 231 pacientes em relação à ressonância, 144 vieram com biópsia benigna, e das 232 pacientes do grupo controle, 151 biópsia benigna. No grupo da ressonância, foram 74 pacientes com 83 lesões malignas, 41 carcinoma ductal in situ, 42 carcinoma invasivo. E no grupo controle, foram 75 pacientes com 80 lesões malignas, 41 carcinoma ductal in situ e 39 carcinoma invasivo, bem similar aqui a distribuição entre os grupos, né, sugerindo uma randomização adequada dos pacientes. No grupo da ressonância, 68% de quadrantectomia, 32% de mastectomia, né? Aqui a gente conta também que teve 2 quadrantes e 2 mastectomias por câncer contralateral. No grupo controle, 66% de cirurgia conservadora, 34% de mastectomia e houve 1 quadrantectomia por câncer contralateral. O número de reexcisões por margem positiva após quadrante, 34% na ressonância, 18 de 53, e 12% no grupo controle, 6 de 50. A gente vê com um P significativo aqui. A ressonância teve um maior número de reoperações após o quadrante. E em relação a conversões para mastectomia, foi similar, 11% na ressonância, 14% no grupo controle, mas o P sem significância estatística. O número de cirurgias adicionais indicadas para ampliação ou para mastectomia não teve diferença básica entre os grupos, né? Quando você colocou tudo junto ali, a ampliação e a mastectomia. O que a ressonância foi pior foi na ampliação de imagens, né, e não na mastectomia. Quando você colocou número de cirurgias adicionais, colocando ampliação e mastectomia, não teve diferença entre o grupo, apesar do número maior na ressonância, né, do ponto de vista apenas numérico, 45% versus 28%, mas o P não conseguiu chegar na significância quando a gente colocou tudo junto, talvez pelo N pequeno aqui, né, a amostragem não foi tão grande. Para a gente finalizar, então, a adição da ressonância em lesões não palpáveis não reduziu o número de cirurgias adicionais nesse estudo e foi pelo contrário, foi maior no grupo da ressonância, 34% versus 12% de ampliação de imagem após quadrante. Então, a gente deve ter cuidado com essa afirmação de que a ressonância pré-operatória melhora o planejamento cirúrgico, né? Existem trabalhos que mostram, o principal deles foi publicado por Rossami e colaboradores em 2008 no JCO, mostrando que a ressonância pré-operatória aumenta a extensão da cirurgia, né? Mas nem sempre isso significa melhorar o planejamento cirúrgico. Houve uma maior taxa de reexcisão no grupo de ressonância e como se explica isso?
Os autores, depois do resultado, eles foram procurar entender, né? Porque eles esperavam que no grupo da ressonância ia ter, inclusive, o contrário, ia ter uma menor taxa de rescisão. Eles esperavam até 23% a menos. Então, quando eles foram olhar a fundo, houve um menor volume de tecido ressecado no grupo da ressonância, em média 69 centímetros cúbicos versus 90 no grupo que não fez ressonância. E quando a ressonância era negativa, ou seja, os achados de mamografia e ultrassom não eram vistos na ressonância, esse volume foi menor ainda, foi 40,3 centímetros cúbicos. E em relação à reoperação, você teve aqui 11 dos 17 casos de ressonância negativa, né, acabaram tendo que reoperar. Então você teve 17 casos que teve achado na mamografia e no ultrassom e que fizeram a ressonância não deu nada. Desses 17 casos, 11 vieram com margens comprometidas que precisou de ampliação. E desses 11, 10 era CDS. Como é que você explica isso? Os autores sugerem que esse resultado negativo, entre aspas, da ressonância, a ressonância negativa, dá uma confiança muito grande para o cirurgião, de acabar fazendo uma incisão mais econômica, digamos assim, né? Isso se mostrou pelo volume da peça. Então, quando ele fez ali mamografia e ultrassom, a ressonância não deu nada, se sente confortável em tirar menos, digamos assim. E isso acabou resultando em uma maior taxa de rescisão no grupo da ressonância. E aqui a gente tem que chamar a atenção também que nesse estudo, quase 60% das alterações foram microcalcificações isoladas. Na literatura, esse número é próximo de 25%. Então, de alguma maneira, pode ter havido algum viés de seleção não identificado, mas chamou a atenção também. Então, cuidado com ressonância pré-operatória, inclusive não palpáveis, porque nesse estudo aqui foi até maior a rescisão, né? Cuidado com o conforto, entre aspas, que dá a ressonância negativa, né? Porque pode acabar puxando o pé aí e tendo que ampliar a margem. Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.